Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas saiba que é hora de aprender renda fixa. Meu nome é Lucas Santiago, eu sou especialista em investimentos e no vídeo de hoje eu vou fazer um apanhado dos dois últimos vídeos, onde eu falei quais são os três emissores e quais são os três tipos de taxa que a gente tem na renda fixa. Então, no vídeo de hoje eu vou selecionar qual é a melhor combinação, qual ativo a gente deve estar sempre procurando no mercado de renda fixa para colocar dentro da nossa carteira de investimentos. Mas antes disso, não se esqueça, já deixa o like no vídeo, segue o canal, ativa o sininho, curte, compartilha, comenta, manda para aquele seu amigo que você acha que está precisando ver esse vídeo aqui. E sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E se você não viu os últimos dois vídeos que eu postei aqui no canal, volta lá e dá uma olhada. É de extrema importância que você entenda quais são todas as diferenças entre os três tipos de emissores e quais são todas as diferenças entre os três tipos de taxa que a gente encontra na renda fixa. E agora eu vou fazer uma combinação e dizer para você qual é o ativo que eu acho melhor, qual é o melhor na minha visão de investidor. Isso. Mas antes disso, eu preciso que você entenda que para selecionar esse ativo, para estar sempre de olho nesse tipo de ativo, no mercado de renda fixa, você precisa ter um viés de investimento de longo prazo. Você precisa ter um horizonte de investimento mais longo. Lucas, o que é longo prazo para você? 5 anos? Não. 10 anos? Já começou a melhorar. Então 10 anos, 15, 20. A verdade é que quando a gente começa a investir, a partir de agora, por exemplo, a ideia é que você seja um investidor daqui até para o final da sua vida. Dinheiro é para a gente utilizar. Eu também quero utilizar meu dinheiro, meus investimentos, mas saiba que daqui para o resto da nossa vida a gente vai ser um investidor do mercado financeiro. A gente quer sim juntar dinheiro para poder usufruir lá na frente, mas a gente vai ser um investidor até o final da nossa vida. E o motivo pelo qual eu digo que ter um horizonte de investimento de longo prazo te ajuda muito, na verdade, são dois motivos. O primeiro é que o horizonte de longo prazo vai te permitir selecionar ativos mais longos, logo ativos de duration mais alto. Então, se a gente faz esse tipo de seleção, a chance no mercado de renda fixa da gente sair ganhando muito mais do que as taxas que a gente está contratando é muito alta. Então, ter um viés de longo prazo te permite selecionar ativos de duration mais alto na sua carteira. É claro, na sua parcela de multiplicação. Na sua parcela de manutenção, que é aquela parcela de reserva de emergência, reserva de liquidez, de oportunidade, aquilo que a gente precisa sacar rapidamente, caso a gente precise, a gente não vai selecionar durations muito altos para isso daqui, que é aquela liquidez mesmo, é a LFT do Tesouro, é aquele CDB de liquidez diária que a gente tem no banco. Então não inventa moda nessa parcela aqui. Agora na parcela de multiplicação, sim, vamos investir durations mais altos, a perder de vista mesmo, porque isso vai beneficiar muito a rentabilidade da nossa carteira, porque o duration mais alto traz para a gente uma volatilidade maior, e a volatilidade é a energia dos nossos ativos na nossa carteira de investimentos. Então, ativos que não têm volatilidade, ou seja, não têm energia para render muito. Então, não adianta você selecionar ativos com baixa volatilidade, você vai estar sempre tendo aqueles resultados medianos. Então, você quer ter uma carteira que desponta, que extrapola o CDI, que extrapola muito as taxas que você está contratando, você precisa ter um duration mais alto nesses seus ativos. O segundo motivo, ele também é muito importante. Ter um viés de longo prazo faz com que você não se preocupe, ou deveria fazer com que você não se preocupe muito com a volatilidade, o balanço, as rentabilidades da sua carteira em períodos mais curtos. Então, em 2 meses minha carteira está caindo, em 3 meses minha carteira está caindo. Cara, calma, fica tranquilo, não tem problema nenhum. Na verdade, isso faz parte do jogo completamente. Perder em 3 meses, em 4 meses, em 1 ano. A minha carteira no ano passado passou 7 meses negativo e no final eu tive uma rentabilidade de 25% na minha carteira. Então, ter calma, paciência. Não olha o aplicativo todos os meses. Cara, todos os meses não, todos os meses você pode olhar, mas assim, ficar olhando todos os dias, de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, cara, só gera ansiedade em você. Você acaba não entendendo o que está acontecendo
E no final, sabe o que vai acontecer? Você vai desistir de ter aqueles ativos na sua carteira, você vai vender aqueles ativos, muitas vezes com prejuízo, e você não vai conseguir a rentabilidade que você tanto almeja na sua carteira. Então, paciência, enxergue lá na frente. Estou perdendo agora, mas eu sei que eu vou ganhar lá na frente. Tranquilidade, investimento antes de tudo é para trazer tranquilidade. Então, o viés de longo prazo, ele te ajuda muito a poder selecionar esse ativo que eu vou te falar aqui agora. Em primeiro lugar, dentre as modalidades de taxa, qual é que a gente vai preferir? Qual é a que eu prefiro colocar na minha carteira de investimentos? Sempre os ativos IPCA+. Nem sempre também. Vou ter um vídeo só explicando para vocês quais são os momentos de comprar esse tipo de ativo. Mas assim, via de regra, a gente quer selecionar, caso eles estejam numa taxa boa, a gente quer sempre selecionar ativos do tipo IPCA+. Lucas, porque os IPCA+, porque eles têm parcela pré para poder ter variação, o fator motor de variação no preço. Então eles têm uma parcela pré que é bastante relevante e tem disponibilidade mais alta de durations. Então eu tenho durations mais altos para eu poder selecionar, e quanto mais alto o duration, mais é o potencial de ganho que eu tenho, mais é o potencial de perda também. Mas se comprado no momento correto, na taxa certa, numa boa taxa, cara, esse ativo vai te dar muita rentabilidade. Então, se eu disse que os IPCA+, têm disponibilidade de duration mais alto, a gente vai estar preferindo selecionar qual tipo de emissor? O Tesouro, sempre os títulos públicos. Por quê? Porque no Tesouro eu tenho disponibilidade de durations mais altos. Eu tenho um 45, por exemplo, que é o duration mais alto que a gente tem na plataforma, tá? Eu tenho um 55 com juros semestral, eu tenho um 40. Então, são ativos de duration mais alto, são ativos de maior risco. Mas se eu direciono muito bem esse risco, não tem jeito. Nós vamos ter uma carteira de sucesso. Então, lembre-se, se eu seleciono um título público que seja do tipo IPCA+, com duration alto, eu estou fundindo, eu estou unindo as duas melhores coisas que a gente tem numa renda fixa, que é um duration alto para potencializar essa variação na taxa pré que nós vamos ter nos nossos títulos e que vai ser responsável pela grande variação desse preço do meu título. Além disso, a gente tem uma grande vantagem selecionando um título público, que se você não viu o vídeo dos emissores, você precisa ver, que é a transparência no mercado secundário. Então, quanto mais transparente o mercado secundário que eu estou trabalhando, mais ele me permite fazer uma estratégia em que eu ganhe com o preço desse título e eu consiga extrapolar essa taxa que eu estou contratando. Então, os títulos públicos, eles são os ativos mais negociados que a gente tem no mercado financeiro. Tem ativos, títulos públicos sendo negociados o tempo todo. O preço é muito mais próximo do justo. Se eu estou vendo uma variação de preço no meu ativo e eu quero realizar aquele ganho para minha carteira de investimentos, é muito melhor, é preferível que eu tenha um ambiente mais transparente. Então, no Tesouro, via aquela rentabilidade ali na minha carteira de investimentos, é certeza que eu posso no mercado fazer a venda e pegar aquela rentabilidade para mim. Diferentemente dos créditos privados, porque nos créditos privados a gente tem liquidez muito mais restrita, o volume de negociação é muito menor. Meu book de ofertas é mais discrepante, a diferença entre o bid e o ask. Então, não é porque o meu ativo está mostrando uma determinada variação, que foi a última negociação, que eu vou conseguir fazer a venda naquele preço. Pode ser que o preço agora esteja muito mais baixo, o mercado já não está pagando mais aquilo. Então, essas grandes diferenças a gente não vê no Tesouro, porque o volume de negociação é muito alto e, além disso, o próprio Tesouro garante a recompra do seu título, caso você queira fazer essa venda. Tem mais uma coisa que você precisa ficar bem atento quando a gente está selecionando esse tipo de ativo para nossa carteira de investimentos. A pergunta mais frequente é: Lucas, com quanto tempo eu vou conseguir sair desse ativo? Eu não sei, você também não sabe, tá? O juro futuro é um ativo que é completamente aleatório, a gente não sabe qual vai ser o comportamento dele, até porque são diversas notícias que impactam, diversos índices, diversos acontecimentos que impactam no preço do juro futuro, que impactam nessa taxa que está sendo negociada ali no futuro. E aqui o viés de longo prazo é extremamente importante, porque selecionar ativos de duration alto, de IPCA+, que vão me dar um potencial de ganho muito alto, é sim importante, mas é importante
carregá-los até o momento onde eu tenha a oportunidade de fazer uma excelente saída. E nós vamos ter esse momento. Eu não sei quando, você também não vai saber quando, mas a gente sabe que daqui para frente, comprei um IPCA mais 6,5, comprei um IPCA mais 6, comprei um IPCA mais 5,5 para cima, cara, você vai ter uma excelente oportunidade de saída nesse ativo. Só que você precisa ter paciência, você precisa aguardar, você precisa ter tempo para aquele ativo te oferecer uma janela de saída que seja sensacional e você vai conseguir extrapolar a rentabilidade daquele título que você contratou na hora de fazer a compra em 2 vezes, 3 vezes até. Então, isso é extremamente importante. É aqui que o viés de longo prazo vai te ajudar muito também. É ter paciência. Investimento, além de tudo, é paciência. O fator mais importante de todos no investimento é o tempo. Tanto nos investimentos em comum, eu digo renda variável, renda fixa, qualquer tipo de investimento que você for fazer, quanto na própria fórmula da renda fixa. Qual é o fator que potencializa a variação de taxa? É o duration. O duration é uma forma de se expressar o tempo num ativo de renda fixa. Então, na minha carteira de investimentos, eu sempre procuro um ativo que seja IPCA+, um título público do governo, mesmo que às vezes a taxa é menor, e sim, vai ser via de regra, eu já falei disso aqui também em vídeos passados, vai ser menor a taxa do que um crédito privado, mas o ganho, o incremento de duration que eu tenho, vai me trazer uma rentabilidade muito melhor numa saída antecipada. Então, mais uma dica, não se apegue às taxas dos títulos, principalmente quando você estiver comparando título público com crédito privado. Por quê? Porque você sempre vai cair na armadilha de selecionar um crédito privado. Você não sabe fazer uma análise de crédito muitas vezes, você não sabe o que a empresa faz exatamente, como é que você avalia a qualidade de crédito daquela empresa. Então, são muitos fatores que envolvem a compra de um crédito privado, uma compra segura de um crédito privado, tá? E nem mesmo isso às vezes pode ser determinante para você receber todo o capital que você investiu, mais os juros que aquele título iria te pagar. Porque o risco de crédito, lembre-se, ele é o mais perigoso na renda fixa. A gente quer sempre zerá-lo. E além disso, a rentabilidade do tesouro em saídas antecipadas vai ganhar muito dos créditos privados. Lucas, mas créditos privados muitas vezes são isentos de imposto. Mesmo assim, a rentabilidade do tesouro, via de regra, vai vencer esses ativos quando você fizer uma boa compra e quando você fizer uma boa venda. Não é tão difícil assim fazer uma boa compra e fazer uma boa venda, tá? A própria mídia te ajuda muito a fazer uma boa compra. Quando você recebe mensagem do banco, mensagem da corretora, e-mail, mensagem do aplicativo, quando estão te chamando demais para comprar renda fixa, te mostrando taxa, sim, é um momento bom de comprar renda fixa. Vai lá no Tesouro agora, as taxas estão todas acima de IPCA mais 6,20. É algo fantástico, IPCA mais 6 no Brasil é fantástico. Então o que eu simplesmente faço é comprar esses ativos de IPCA mais 6 para cima, principalmente quando a janela tá boa assim, comprar o máximo possível e ter um viés de longo prazo, para esperar que esses ativos vão maturar na minha carteira, eu vou ter uma janela de saída excelente, vou fazer a minha saída e depois eu volto comprando ativos de liquidez e espero uma ótima janela depois para refazer essas compras. O que eu quero que vocês entendam é que aprendam a olhar a renda fixa com a ótica do preço e entendam o que faz esse preço variar, tá? Já falei para vocês, a diferença de taxa tem que ser uma diferença negativa de taxa, então comprei taxas altas, quero vender taxas baixas e tem que ter um duration alto para potencializar esse meu ganho numa eventual janela que vai me aparecer durante esse período que eu estou carregando o meu título. Eu vou fazer uma saída ganhando muito mais do que a taxa do título que eu contratei. Essa é a minha estratégia na minha carteira de investimentos, então não tem segredo, é uma estratégia extremamente simples. Eu seleciono os ativos mais simples do Brasil, que sim, são os melhores.